Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí agora ter uma aula do nosso capítulo 44, República Oligárquica do Brasil. Bom pessoal, para a gente entender a República Oligárquica do Brasil, a gente vai voltar aí um pouco atrás, estabelecendo um elo com os acontecimentos anteriores. Então, lá na década de 70, o reinado de Dom Pedro II passava por uma série de crises que culminaram então com o fim da monarquia no Brasil. Bom, toda essa crise do Império levou à queda da monarquia e condições favoráveis para a nossa instituição da República. A partir de 1870, teve início o período mais crítico do Segundo Reinado, porque o Império já não conseguia atender aos interesses de diversos setores da sociedade, muitas vezes em conflito entre si. No entanto, curiosamente, essas diferentes insatisfações foram convergindo para uma mesma situação, que era o fim do regime monárquico e a instituição da República. Contribuíram para a crise do Império, entre muitos outros fatores, o movimento republicano, os conflitos do governo imperial com a Igreja e o Exército e, principalmente, o processo abolicionista. Então, a oposição de tantos setores da sociedade levou a monarquia a uma crise sem precedentes. E em 15 de novembro de 1889, então, Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o comando das tropas revoltosas contra o governo monárquico e ocupou o quartel-general do Rio de Janeiro. O gabinete imperial foi deposto, o ministro da Justiça e o chefe de gabinete foram presos e naquela noite constituiu-se o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Bom, então nasceu a República ali acenando com projetos de cidadania. Seria sim necessário construir uma sociedade baseada no trabalho livre, na educação ampliada, garantindo acessos a esses direitos aos brasileiros antes excluídos em função de cor, religião, nascimento, pobreza. No entanto, todo esse sonho foi em grande parte cerceado por racismos, coronelismos e clientelismos, conforme a gente vai ver mais para frente. Apesar de todas as dificuldades, o período republicano teve momentos decisivos na construção do Estado laico, na criação da nossa justiça eleitoral e no avanço das lutas pelos direitos da mulher, dos negros e dos indígenas. Ao longo desse século XX, a população cresceu cerca de 10 vezes e o Império legou ao Brasil um território imenso, permanecendo então ali a sua tarefa de transformar esse país grande em um grande país, uma pátria mais justa e solidária. Bom, então foi implantada a República no Brasil e, entre outras medidas, os republicanos trocaram a bandeira do país, que antes era da monarquia e passou a ser da República, separaram a Igreja do Estado e fizeram uma nova Constituição. Bom, mas essa República, primeiramente, foi feita através de um governo provisório, somente deu-se ali a partir de articulações entre elites e militares, sem nenhuma participação popular do povo. Tanto é que o Aristides Lobo, que era um grande jornalista e ministro do primeiro governo republicano, ele tem uma frase famosa que diz: o povo assistiu a tudo bestializado, supondo que estivesse vendo uma parada militar, porque o povo não estava entendendo o que estava acontecendo porque não foi participado. Bom, essa primeira república, chamada República da Espada, ou República Velha, primeiramente então foi constituída por um governo provisório, organizada por grupos militares, também cafeicultores e profissionais liberais, lideradas pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A grande preocupação desse governo era defender a ordem pública já existente, a segurança e o direito dos proprietários brasileiros e estrangeiros. Também o grande compromisso desse novo governo era pagar as dívidas deixadas pela monarquia diante dos credores externos. Diante de tudo isso, gente, as primeiras providências foram a instituição do federalismo. O que era isso? Ter mais autonomia em relação ao governo federal, a separação entre igreja e Estado, extinguindo ali o regime do padroado, e a criação de novos símbolos nacionais, no caso, uma nova bandeira e um novo hino nacional. A promulgação também da grande lei da naturalização,
que era declarar cidadãos brasileiros os estrangeiros residentes no país. Bom, como reforma financeira, escolheram o encilhamento. Encilhar significa arrear o cavalo para uma nova corrida, que seria então estimular o setor industrial com uma grande quantidade de moeda para ali criar novas indústrias e pagar os salários dos operários. Isso gerou uma grave crise econômica com muita inflação, empresas fantasmas, especulação financeira. E nessa época muitos cafeicultores protestaram contra essa política, porque não lhes interessava medidas que dessem mais importância para a indústria do que para o café. E foi feita também a primeira Constituição da República em 1891, com novos âmbitos, né? Fizeram-se uma Assembleia Constituinte, elaborando essa nova Constituição, e dentro dela o sistema teria que ser presidencialista e não monarquista. A divisão dos poderes, tirava-se o poder somente das mãos do imperador e dividia-se então em executivo, legislativo e judiciário. Foi abolido o voto censitário, que era aquele que era condicionado somente a pessoas com certos níveis de renda, dando garantia do voto aberto, não secreto. Isso era ruim porque obrigava os eleitores a revelar publicamente o candidato que votavam, né? Permitindo ali aos grandes fazendeiros pressioná-los na hora da votação, que foi uma questão de muitas fraudes que a gente teve aí nesse período. Bom, depois de elaborar então essa Constituição, a Assembleia Constituinte foi transformada em Congresso e coube a esse órgão então eleger os primeiros presidente e vice-presidente da República. No caso, com o apoio dos militares que pressionaram as ações do Congresso, Marechal Deodoro venceu as eleições em 1891 com uma pequena vantagem sobre Prudente de Moraes. O vice da chapa de Deodoro, entretanto, perdeu a eleição para Floriano Peixoto, ficando então Deodoro presidente e Floriano Peixoto vice. Bom, mas embora tivesse vencido as eleições, Deodoro ele não conseguiu um apoio político necessário para governar o país com tranquilidade. Ele sofria muito com a oposição dos cafeicultores de São Paulo, que dispunham de representantes no Congresso Nacional. Diante disso, teve a primeira revolta armada. Numa situação de muita crítica, Deodoro renunciou à presidência ainda em 1891 e o seu cargo foi ocupado pelo vice-presidente Floriano Peixoto. Bom, Floriano Peixoto, a primeira coisa que se destacou no governo dele foi que ele afastou os chefes de governos estaduais, né, considerados aí adversários, e a reabertura do Congresso Nacional que havia sido fechado. Floriano procurou estimular a industrialização, que foi bastante aí para provocar muita antipatia dos fazendeiros tradicionais, que eles eram muito defensores da vocação agrícola, e proibiu os bancos particulares de emitir dinheiro. Para conquistar a simpatia das camadas urbanas, também baixou o preço da carne, dos aluguéis, enfim. Mas mesmo com todo esse perfil popular, ele era encarado como uma face autoritária e adiante de muitas críticas também, ele liderou então a segunda revolta da Armada, onde 15 navios da Marinha ancorados na Baía de Guanabara ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, caso ele não convocasse novas eleições. Os comandantes cumpriram a ameaça, só que aos trancos e barrancos, Floriano não cedeu às pressões e permaneceu ali no poder até o fim do mandato iniciado por Deodoro. Foi conhecido como Marechal de Ferro. Bom, então resumindo, a primeira revolta da Armada foi quando Deodoro renunciou e a segunda revolta da Armada foi quando tentaram bombardear o Rio de Janeiro para tirar Floriano Peixoto, mas só que ele conseguiu ali um apoio do exército e conseguiu ficar até o final do mandato. E também aí teve um período crítico da Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul, né? Um violento conflito entre os dois grupos políticos locais,
onde terminou somente em 1895 com a vitória dos Pica-Paus durante o governo de Prudente de Moraes, que seria então aí o próximo presidente eleito em 1894. Bom, então em 1894, os grupos oligárquicos, principalmente a oligarquia cafeira paulista, estavam ali articulando para assumir o poder e controlar a república. Os paulistas apoiaram Floriano Peixoto. Dessa aliança surgiu o candidato eleito nas eleições de 1894, que seria então Prudente de Moraes, filiado ao PRP. A partir de então, o poder político brasileiro ficou restrito às oligarquias agrárias paulista e mineira, e de 1894 a 1930 foi o período então conhecido como República Oligárquica. Assim, o domínio político presidencial durante esse intervalo de tempo prevaleceu entre São Paulo e Minas Gerais, efetivando a famosa política do café com leite. Bom, primeiramente a gente tem que saber que essa República Oligárquica é um termo usado para designar então esse momento de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Não sei se vocês se lembram, mas a palavra oligarquia, ela vem do grego e significa governo de poucos. No caso da República Oligárquica, foi um momento em que o Brasil esteve nas mãos dos setores dessas oligarquias, então, de São Paulo e Minas Gerais. Os grandes fazendeiros, que eram os coronéis, estavam diretamente ligados ao poder, influenciando as eleições para presidente e governador. E quais as principais características políticas e econômicas que foram importantes nessa época? Bom, a primeira característica, então, foi essa política do café com leite, que era uma alusão à aliança que alternava o poder ali entre os representantes dos estados de Minas Gerais, produtor de leite, e São Paulo, líder na produção do café. Eram os dois estados mais ricos e populosos do Brasil naquele período, e estavam representados pelos partidos Republicano Paulista, PRP, e Republicano Mineiro, PRM. A cada eleição era escolhido um candidato único às eleições presidenciais, ora Minas, ora São Paulo. Em alguns casos foram abertas aí algumas exceções que permitiam a entrada de outros candidatos, inclusive os gaúchos. Uma outra característica também foi a política dos governadores. Bom, foi durante o governo do presidente Campos Salles que a República Oligárquica efetivou o que marcou aí então a Primeira República. Como que funcionava? Todo esse esquema político de alternância entre São Paulo e Minas só foi possível por conta dessa política, que funcionava assim: o presidente dava suporte aos candidatos oficiais nas eleições dos estados e os governadores, de sua parte, apoiavam o indicado do governo nas eleições para presidente. Só que para essa política dos governadores dar certo, era preciso que alguém estivesse por trás de tudo isso. E esse alguém eram os coronéis, que não chegavam a ser militares, mas tinham grandes produtores rurais. O título foi distribuído em troca de favores lá ainda na época do Brasil Império, mas manteve aí o seu prestígio depois da proclamação da República. Eles dominavam as suas regiões, que eram chamados de currais eleitorais. Bom, então tá aí, né, duas fotos que expressam a questão dos currais eleitorais. Nos momentos de eleições, todos os afiliados, dependentes dos coronéis, votavam no candidato que o seu padrinho coronel apoiava, e esse controle dos votos políticos ficou conhecido como voto de cabresto, foi presente ali durante toda a Primeira República e foi que manteve as oligarquias rurais no poder. Então, o voto de cabresto, ele foi bem característico aí dessa época, em que o voto era a partir de intimidações pessoais. Essa expressão é muito importante lembrar. Imagine só, o voto era aberto e, portanto, bem fácil de ser manipulado. Os coronéis tinham grande poder em seus currais e contavam com afiliados políticos, que votavam nos candidatos escolhidos por eles ali em troca de proteção. E para garantir o voto, eram usadas estratégias como violência, ameaças, fraudes de documentos e troca de favores, como a compra de votos.
Aqui a gente tem uma charge bem interessante de 1927, denunciando o sistema eleitoral vigente na época da República Velha. Então, era muito frequente a manipulação de dados com votos repetidos ou criação de eleitores fantasmas. Aqui tem uma caricatura ironizando as eleições na República Velha, onde até os defuntos votavam. Bom, e todas essas fraudes eleitorais, elas iam às vezes além das fronteiras do próprio coronel, que é essa grande manipulação de resultados, no caso, o clientelismo, que era um voto em troca de pequenos favores ou presentes. Como que funcionava? O poder dos coronéis, ultrapassando ali os limites de suas propriedades rurais, chegava por vezes a alcançar outras cidades. E o que era o clientelismo? Era uma prática dos coronéis de premiar com favores públicos o grupos de pessoas apadrinhadas, que lhes demonstrava ali fidelidade política nas eleições. Bom, pessoal, nessa época não havia no país uma justiça eleitoral independente que pudesse averiguar as irregularidades nas eleições. O que existia era uma comissão verificadora no Congresso Nacional, que julgava os resultados eleitorais. Mas seu trabalho se realizava em sintonia com os interesses do grupo político dominante no momento. Sendo assim, essa comissão verificadora poderia distorcer o resultado das urnas, aprovando, por exemplo, os nomes dos deputados e senadores que apoiavam o governo e impondo obstáculos ao reconhecimento da vitória de candidatos da oposição. Essa prática de impedir que o candidato da oposição assumisse o cargo para qual foi eleito ficou conhecido como degola. Bom, durante a Primeira República, o mercado tinha o caráter agroexportador e o principal produto da economia brasileira era o café. A produção agrícola brasileira destinada à exportação também tinha o açúcar, o algodão, a borracha e o cacau. Só que esses produtos eles vinham sofrendo muito nesse período com a concorrência de outros países. Assim, as exportações brasileiras acabaram se concentrando em um único produto, que era o café. O café representou nesse período, em média, mais de 50% do valor das exportações brasileiras durante quase todo o período aí da Primeira República. Sem concorrentes de peso no mercado internacional, o Brasil chegou a abastecer 2/3 do mercado mundial de café, com altos lucros, crises de superprodução, onde tivemos aí que fazer um grande acordo conhecido como o Convênio de Taubaté. Bom, então o Convênio de Taubaté de 1906 foi um acordo que fizeram em busca de uma solução para superar a crise de superprodução do setor cafeeiro. O que ele propunha? Que o governo compraria a produção de café que ultrapassasse a procura do mercado, que o excedente seria estocado pelos governos para ser vendido quando os preços melhorassem, e os recursos para comprar esse café viriam de empréstimos contraídos no exterior pelo governo. O governo adotaria medidas para desestimular o surgimento de novas plantações. Assim, para os cafeicultores, isso foi muito bom, porque eles continuariam plantando em larga escala, o prejuízo era um problema, então, do governo, os seus lucros estariam garantidos. Alguns deles até mesmo utilizaram parte desses lucros para investir no setor industrial. Bom, então, enquanto o país se endividava e ampliava sua dependência com o exterior, o governo almejava vender o estoque de café quando a procura aumentasse. No entanto, isso nunca ocorria porque o café estragava e o governo amargava prejuízos e o bolso dos cafeicultores estava a salvo. Bom, o começo da industrialização brasileira, então, foi aí nesse período, começou a engatinhar nas primeiras décadas do século XX. Parte do lucro obtido nos cafezais foi usada como investimento para a indústria, que se desenvolveu principalmente na região sudeste, mesmo durante a República da Espada. O Floriano Peixoto já tinha facilitado essas importações de equipamentos industriais e a concessão de financiamentos para a expansão desse tipo de atividade econômica. Na questão social, foram se formando bairros operários e chegada de muitos imigrantes.
Uma das consequências desse processo foi a maior fixação de pessoas nas cidades, especialmente em torno dos bairros operários. A densidade populacional aumentou ainda mais com a chegada de imigrantes, majoritariamente europeus, principalmente italianos, para trabalhar ali nas fábricas. E junto com esses operários, vieram ao Brasil ideias sindicais e a luta por direitos trabalhistas por meio de greves. A Greve Geral de 1917 é uma das mais famosas do período. Então, aconteceu basicamente na região sudeste, entrada de um grande número de imigrantes que, pela disponibilidade de mão de obra, impulso aos centros urbanos e bens de consumo não duráveis. A política externa durante a República Velha, nós temos aí um grande destaque para o Barão do Rio Branco, que foi o principal responsável pela política externa brasileira no período. Aqui eu deixei alguns presidentes da República Velha. Bom, pessoal, então é isso. Durante essa greve de 1917, houve muita repressão policial e para as elites políticas e econômicas do país, essas manifestações operárias não passavam de baderna, mas assim, até o final desse período, os protestos dos trabalhadores não mereceram devida atenção da maioria dos empresários e dos políticos, que tratavam a questão por meio do uso sempre da violência policial, ocasionando aí várias revoltas da República que a gente vai ver num próximo capítulo. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, anotem as dúvidas. Beijo no coração. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.